Quando o Bandeira entrou, a primeira coisa que o Bandeira falou, chamou as organizadas, falou assim, ó, vocês vão ter que aguentar 2 anos. Não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Eu lembro disso. Ó, 2 anos. Ou era Márcio Araújo. O benefício da dúvida pra alguém que você não conhece do que o benefício da certeza do incompetente que a gente já conhece. Olha, mano, você fala isso do Andrés hoje. Se o presidente do Corinthians dizendo, vamos estancar tudo, vamos cortar as dívidas, nós vamos ter um time humilde, etc e tal. Austeridade. Eu corto o braço do RG. Se esses dois picaretas não iam ter chiliques aqui no ar. Chiliques aqui no ar. Não. Ele tem toda a razão. Fala comigo, seus mitos ação. No vídeo de hoje, o mano foi simplesmente jantado. Tava falando sobre Flamengo, porém, isso é uma comparação e é um fato. O Flamengo tomou o remédio amargo. Voltou lá atrás, rapaz, a época do Bandeira de Melo, enfim. Querendo comparar mais Corinthians e Flamengo, não tem comparação. O vídeo está simplesmente fantástico. Fique comigo até o final, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe pra geral. E deixa seu likezinho também aí, enfim, tá bom? Lembrando que os créditos lá pro canal da Energia 97 FM, Rádio Energia 97 FM, o link está na própria descrição do vídeo. Ok, nação? Por favor, deixa o likezinho aí. Se for meio baixinho, que tô acordando agora, tô meio ladinguizão ainda, ok? Bora pro conteúdo, hein? Vamos lá. Que de incompetência não tem nada. Esses caras acabam contratando jogadores por cifras exorbitantes e assim lesando o clube. Léo Príncipe, o Andrés, Mas alguém tem que parar isso, mano. Eu vou falar então, por experiência própria que aconteceu no Flamengo. Quando o Bandeira entrou, porque o Flamengo passou. A arrecadação do Corinthians é muito próxima com a arrecadação do Flamengo. Sim. É assim, quando o Bandeira entrou, a primeira coisa que o Bandeira falou, chamou as organizadas e falou assim, ó, vocês vão ter que aguentar 2 anos. Não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Eu lembro disso. Eu lembro que na época tinha o Wagner Love. Foi só 2 anos? 2 anos. Mais, aí depois do segundo ano, a primeira contratação grande do Flamengo foi o Guerreiro. Quando o Guerreiro veio. E também não era, no final das contas, não era nem tão grande como a gente achava que era. O Bandeira falou, a torcida aceitou. Ó, nós ficamos 2 anos. Ou era Márcio Araújo. Era só desastre. E a torcida não cobrava, mano. É isso que eu falo que é diferente. É por isso que eu falo da torcida do Corinthians. A torcida abraçou aquilo ali. Você acha que o Corinthians hoje, a torcida do Corinthians hoje, porque não tem jeito, a arrecadação tem que ter, você tem que diminuir aquela despesa e pagar a dívida. Entendeu? Sabe qual a diferença, Beleléu? É a credibilidade, porque a torcida do Mas Flamengo, você vai quando comprar ouviu o a Bandeira de credibilidade. Melo... Então, mas o Bandeira de Melo, quando ele propôs isso pra torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo acreditou na versão dele. Agora você vê as figuras carimbadas que estão dentro do Corinthians. Você acha que se o Andrés chamar as organizadas aí pra fazer um pacto, você acha que a torcida do Corinthians vai acreditar no Andrés Sanches? Mas o Bandeira, quando entrou, ninguém conhecia o Bandeira não, cara. Exatamente. Ninguém sabia quem era o Bandeira. Não fazia. Mas é melhor você dar o benefício da dúvida pra alguém que você não conhece do que o benefício da certeza do incompetente que a gente já conhece. Olha, mano, você fala isso do Andrés hoje, mas você, o Frutuoso, há uma década, se vocês fossem gays, vocês queriam casar com o Andrés. O Andrés, Sombra, vocês iriam querer casar, fazer amor com o Andrés. Mas, Sombra, eu divido a administração do Andrés em 2 etapas. O Andrés, ele foi fundamental pro Corinthians, naquele processo todo, quando ele assumiu em 2007, ali o Corinthians caiu, apesar de ele não ter culpa no rebaixamento, que a culpa foi do Alibi. Mas o Andrés, ele assumiu ali e montou, Domênico Gatto, um projeto e culminou com aquele título mundial do Corinthians, e a dívida do Libertadores e o Mundial de novo. E a dívida do estádio. Mas, Sombra, a dívida do estádio, o estádio ele seria feito da mesma forma, isso é fato. O grande problema, Sombra, é que ali dentro daquele processo de Copa do Mundo, e a gente sabe muito bem por que no Brasil as licitações não acontecem, a gente sabe muito bem porque as obras acabam atrasando, porque não dá tempo de você fazer licitação, e aí muita gente acaba lucrando com isso. Mas aí é um outro ponto. O grande X da questão, Sombra, é que na primeira gestão do Andrés, antes dele assumir novamente aí o clube, a gestão dele foi boa. Pro Corinthians ali, financeiramente, ele largou o Corinthians com caixa azul. Quem começou a fazer uma série de cagadas depois foi o seu Mário Gobi, fazendo contratos multimilionários com jogadores que não entregavam nada. Então, nesse ponto, o Corinthians ele tava no trilho. O grande problema foi colocar uma série de amadores na sequência que não souberam ali e viveram dentro de uma bolha que achavam que era eterna. Aquela bolha financeira que o Corinthians ele acabou vivendo, Frutuoso, era uma bolha que pensavam que era eterna e não foi. Concordo. E o Corinthians se endividou. Diga. Concordo. Rapidinho, ô Beleléu. Eu lembro que quando o Bandeira de Melo fez isso no Flamengo,
teve jornalista sério e a mídia falou assim, ó, não, um time como o Flamengo, né, não pode um presidente vir a público e falar que vai ficar atrasando sem ganhar nada. Eu lembro disso, mas o Bandeira de Melo fez certinho. O Corinthians deveria ter aproveitado um time que ganhou tudo na década de 2000 até 2012, ganhou tudo. Era o momento de falar assim, ó, não vamos ganhar nada porque a gente ganhou tudo, a gente ganhou o Mundial. A torcida ia ter paciência. E eu lembro quando o Flamengo fez isso, volto a repetir, a mídia, teve cara da mídia que falou assim, ó, um clube igual o Flamengo não pode falar que vai ficar atrás sem ganhar nada. Olha aí, deu super certo. É porque às vezes não dá notícia, o Frutuoso. Por isso que às vezes, dependendo do tipo de jornalismo, tipo de jornalismo que é feito ali, o cara quer, é isso aí. Ele quer contratação, porque o que vende a primeira página do jornal dele, é a contratação que o Corinthians faz. Entendeu? Mas, Beleléu, vou te falar um negócio. Tanto o picareta aí do Frutuoso, quanto esse picareta careca. Que moral, Nossa, picareta. Esse picareta careca que estão na fala. Picareca. Esse aí, o picareca aí, vou falar o seguinte, há uns 10, 12 anos, se chegasse aqui e falasse assim, ó, eu corto o braço do RG, se daqui a uns 10, 12 anos, o seu. Acho que o bigode... Chegasse o presidente do Corinthians dizendo, vamos estancar tudo, vamos cortar as dívidas, nós vamos ter um time humilde, etc e tal. Austeridade. Eu corto o braço do RG... Se esses dois picaretas não iam ter chiliques aqui no ar. Chiliques aqui no ar. Mas o Mano é torcedor. Você tá querendo dizer que o Mano é torcedor de contratação? Há muito menos tempo que eu ouço falar assim, eu ouço cobrança aqui falando, ô, presidente e tal, dá os seus pulos aí. Dá os seus pulos aí. Mas comemora título, não um balanço. O negócio é o seguinte, ô Sombra, vamos lá. Há 10 anos, como você disse, o Corinthians ele não precisava entrar 10, naquela... 12, 8, 6... Mas é que tá, o Corinthians ele não precisava entrar naquela estanca que o Flamengo precisou, porque o Corinthians ele tava bem. Em 2012, quando o Corinthians foi campeão e tudo mais, se ele tivesse competência administrativa, ele não tava nessa merda que tá hoje. Mas eu vou te falar, viu, Frutuoso, a cada dia mais eu me convenço que... Pra muita gente ali dentro do Corinthians, quanto mais endividado, melhor. E se puder dobrar essa dívida, melhor será. Por quê? Aí vão forçar goela abaixo aquela SAF. E se virar SAF, meu irmão, a gente sabe quem vai estar por trás dela, né? Infelizmente, o maldito do Kia, né, mano? Fazer o quê? Não, o Kia é o menor dos problemas, velho. O manda-chuva dentro da SAF do Kia, se for ele mesmo, ou do Ronaldo, a gente sabe que vai ser o Andrés. Vai ser o Andrés. Ah, um antigo amor. Aí vão legitimar o cara. Que antigo amor? Antigo e outra amor. Sombra. Para. Nação, lembrando, até que me acompanha mais tempo sabe disso, eu sempre falo isso, o Bandeira de Melo tem sim os seus méritos, tá bom? Porém, quem levantou o Flamengo foi a famosa Chapa Azul, onde tinha o Landim, onde tinha até o Bato também, fazia parte disso, tá bom? É bom deixar isso claro também, dar mérito pra quem merece também, tá? Tamo junto, nação, é nóis.